E aí, gente, tudo bem? Trazendo aqui a aula 2, né? A aula 3 no YouTube, porque a gente teve uma aula introdutória, mas aqui pensando no curso ali, PL900T, baseado no Microsoft Learning, seria a aula 2, é o segundo módulo. A gente vai falar, dar um overview nos componentes fundamentais da Power Platform, né? Basicamente, a gente vai entender o que a Power Platform traz, o que você pode utilizar, quais são assim, as coisas que você tem que ter um pouco de noção, que vai cair na prova. Todo o conteúdo aqui é baseado no Learning, então se você quiser abrir o Learning para acompanhar, ou só utilizar aqui, não importa. Mas sempre leia o Learning antes de estudar para a prova, isso eu falo com certeza. Todo o conteúdo da Microsoft está lá no Learning, é extremamente bom e completo. E aqui eu estou tentando trazer um jeito para vocês um jeito mais dinâmico de estudar, mas todo o conteúdo é baseado no learning. Então, vamos passar aqui. Aqui são os 4 tópicos que nós vamos ver. Primeiro a gente vai ver como descrever a administração da Power Platform, tanto de uma maneira mais teórica quanto de uma maneira mais prática. A gente vai descrever a segurança e a governança também da Power Platform e um pouquinho sobre o Dataverse e os conectores da Power Platform. A gente vai ver isso tanto teoricamente quanto na prática. Então vocês podem ficar tranquilos que vocês vão aprender, entender tudo como funciona, mas também a gente vai ver assim, vocês podem fazer em conjunto ou eu fazendo, depois irem explorando, sintam-se livres para isso, né? Pensando agora primeiramente em descrever a administração da Power Platform, a gente pode ver aqui essa imagem que está lá no Learning. A ideia aqui primeiramente são os ambientes. O que são os ambientes antes de tudo? Os ambientes são os locais que nós armazenamos todos os dados, todos os objetos, todos os componentes que fazem parte da nossa solução, do que a gente vai tratar, né? Ali, por exemplo, na imagem, se a gente der uma olhada, a gente tem o tenant. E o tenant a gente pode pensar sempre ali, por exemplo, o seu e-mail do seu @empresa, esse é o seu tenant, é o seu todo, né? O seu tenant é aquele seu todo que representa a empresa, representa o arroba que ela faz parte, representa tudo que engloba ali a conta da própria empresa dentro da Microsoft, né? Por exemplo, o meu tenant como Apple Consulting é o tenant da Apple Consulting, né? Eu posso criar vários ambientes dentro do meu tenant Apple Consulting, para ver se ficou mais claro. E aí, você pode criar infinitos ambientes, né? Óbvio que a gente vai entrar em gastos e em várias coisas, mas aí você vai poder começar a pensar em um pouco mais de estruturas de pipelines, né? Pode ter os seus ambientes de produção, desenvolvimento, de testes. Você pode ter ambientes por local. Então, os ambientes, eles vão primeiramente, vamos voltar, né? Eles vão armazenar e gerenciar os dados, os seus componentes, os seus aplicativos, os seus fluxos. Eles vão ter bancos de dados provisionados do Dataverse. Então, em cada ambiente você vai ter um banco de dados dedicado ao seu ambiente, que tem conexões com o Dataverse. E você vai ter também configurações de segurança, configurações de acesso ao usuário, tudo isso para o seu ambiente em específico. Seus ambientes eles vão estar sempre linkados a um locatário do Entra ID ou do antigo Azure AD, que são as mesmas coisas. O locatário seria o seu tenant e apenas usuários daquele tenant podem vir a ter acesso. Por que eles podem vir a ter acesso? Porque a gente precisa compartilhar, garantir acessos, tem vários pontos aí que tem antes de você ter acesso efetivamente a um ambiente. E aí, né, a gente vai ter que lembrar de um ponto assim, quando você cria um banco de dados do Dataverse, ele fica linkado a um data center, né, de algum local. E é por isso que você tem ali também diferenciações de ambientes por localização. Então, a gente pode pensar assim, vamos pensar numa experiência um pouco mais prática ali. Vocês já devem estar acostumados com essa, eu já citei, né, anteriormente, com essa lógica de ambientes de desenvolvimento, de teste, de produção. Isso basicamente vai permitir que nós tenhamos 3 tipos de espaços, por exemplo, um espaço onde todos os desenvolvedores estão livres para quebrar o que eles quiserem, desenvolver o que eles quiserem, fazer o que eles quiserem. E aí nesse ambiente de desenvolvimento eu tenho a minha própria base de dados de desenvolvimento, os meus fluxos de desenvolvimento, tudo relacionado a desenvolvimento. E eu posso aí ter um segundo ambiente, que é o de testes. Lá só pode ser utilizado pelo pessoal de QA, pelo pessoal mais de negócio
para uma homologação. É um ambiente dedicado a testes, com uma base de dados que se aproxima mais de produção, um ambiente gerenciado, que não vai permitir alterações, né? E o ambiente de produção, que é um ambiente onde vão ser utilizados efetivamente todos os fluxos e aplicativos. Então ali a gente já começa a ter uma ideia um pouquinho dos ambientes, né? Agora vamos passar aqui. A gente vai começar agora a entender um pouquinho sobre a parte mais administrativa da Microsoft. Da administração da Power Platform. A gente vai sempre acessar pelo Power Platform Admin Center, que é o que está aqui no nosso print. E aí no Power Platform Admin Center, lá você vai ter várias e várias coisas. Então antes disso, vamos abrir o Power Platform Admin Center e também dar uma olhada nessa parte de ambientes, né? Vamos não só ver teoricamente, mas também um pouquinho na prática. Eu vou abrir aqui, já estava aberto. Uma coisa muito importante, como é que a gente faz para trocar de ambientes na Power Platform? Quando você está no seu aplicativo, no seu site, né, no caso do make.powerapps, você sempre vai acessar o make.powerapps por esse link. Por padrão, ele vai trazer no seu ambiente que estava selecionado anteriormente, se eu não me engano. E aí, você vai ver aqui que na minha parte superior direito, eu tenho acesso aqui aos ambientes. No meu caso, eu só criei 3 ambientes. Um ambiente de ERP, que eu estou com um trial, eu estou estudando um pouquinho ali sobre o Finance and Ops. Eu tenho o meu ambiente de desenvolvedor, que é onde eu faço vários desenvolvimentos à parte. E o ambiente default, que é um ambiente que é criado em conjunto quando você cria o seu tenant, né? Quando você pega ali cria seu acesso ao make.powerapps, ao Power Platform, você vai ter um ambiente default, que é o seu ambiente padrão, né? Aí, como que eu faço para criar ambientes? É aí que entra, né, nesse caso, o meu admin.powerplatform.microsoft.com. Nesse caso, esse é o Admin Center da Power Platform. Nós temos outros Admin Centers, o Admin Center da Microsoft, o Admin Center do SharePoint, mas para nós que estamos estudando a PL 900, esse aqui é o nosso centro de administração da Power Platform. Ele está com essa carinha aqui, talvez você já veja com outra cara. Eu desativei porque eu gosto mais dessa aparência, que é a aparência clássica, antiga, mas se a gente ativar aqui, essa é a nova aparência. A Microsoft está fazendo esses testes, pegando o feedback das pessoas, e eu por enquanto continuo utilizando assim até eu pegar um pouco mais de como está o clássico. E eu posso trazer também para vocês assim que eu efetivamente estudar essas diferenças para a gente entender na prática como estão funcionando. Mas voltando primeiramente para os ambientes, como que eu vou fazer para criar um ambiente? Dentro do meu admin.powerplatform.microsoft.com, eu posso vir aqui em ambientes, claro que tendo acesso a isso, tendo os direitos de acesso para isso, e vir aqui em novo. No meu novo, eu vou primeiro setar, posso colocar o teste aqui, vou colocar o nome dele, eu posso definir se ele é um ambiente gerenciado. Os ambientes gerenciados têm alguns pontos ali diferentes, a gente retoma isso. Eu posso selecionar um grupo ao qual ele faz parte, a região, que é muito importante. Isso define vários pontos sobre o ambiente, a linguagem, a moeda. Eu posso decidir se eu quero acesso a recursos novos, recursos que estão em preview. No meu caso, como está setado para o padrão América do Sul, ele não permite. Mas se eu não me engano, se nós trocarmos aqui, por exemplo, para Estados Unidos, aí já está habilitado para acessar novos recursos. Vamos voltar aqui por padrão, a gente não vai criar um novo, não é o caso. E aí eu tenho os tipos de ambiente, né? Nós temos os ambientes de área restrita, os ambientes de avaliação, os ambientes de produção, desenvolvedor e a avaliação baseada em assinatura. Você vai decidir, baseado na sua necessidade, o que você precisa. Então, por exemplo, se perguntarem para você no dia a dia ou numa questão de prova, eu preciso criar um ambiente no qual eu vou fazer meus desenvolvimentos e meu ambiente de dev da empresa. Eu vou escolher o desenvolvedor ou área restrita? Aí é uma pegadinha. Eu vou selecionar o de área restrita, porque o ambiente de desenvolvedor é como se fosse um ambiente de trial para nós desenvolvedores. Então ele vai ser bem limitado. E aí no caso, para ambientes de teste e desenvolvimento, a gente sempre vai selecionar a área restrita.
Se eu quero, por exemplo, no meu caso, testar o Finance and Ops, eu fui aqui em avaliação baseada em assinatura. Né? Eu posso descrever a finalidade do ambiente, posso adicionar um banco de dados do Dataverse, colocar para ser Pay as you go. Então, quanto mais você usa, mais você paga. Nesse caso. E aí aqui, peraí, vamos ver aqui. Eu preciso de pelo menos 1 GB, porque no caso a minha licença aqui é um pouco mais limitada, porque não, não faz parte do que eu quero no momento para esse ambiente, né? E aí se eu for aqui, eu troquei por de desenvolvedor, como vocês podem ver, o desenvolvedor por ser mais trial, e aí nesse caso eu não preciso da alocação de espaço e tudo mais, porque eu vou fazer testes, né? Eu vou fazer desenvolvimentos, eu não vou fazer nada que vai ser utilizado efetivamente em produção. Eu posso selecionar posteriormente o idioma, a moeda, posso definir uma URL personalizada para esse ambiente, onde você vai acessar os aplicativos do Model Driven e também colocar aplicativos de amostra, que se for o caso. Mas nesse caso nós não vamos criar nenhum ambiente aqui, é só para vocês verem na prática. E aí, para a gente finalizar um pouquinho sobre o centro de administração aqui da Power Platform, nós temos várias outras coisas que vocês podem ver. A gente consegue ver aqui os grupos de ambiente, para você setar eles em grupos. O assistente aqui para ver vários problemas de integridade que estão ocorrendo no seu tenant, no seu ambiente. A parte de segurança, onde você pode definir aqui várias e várias configurações. Eu recomendo que vocês vejam na prática em um ambiente de testes, né, trial de vocês. Se vocês não tiverem um ambiente, o que vocês podem fazer? Vejam meu vídeo. No canal mesmo tem um vídeo que eu ensinei como criar uma conta gratuitamente na Escola do Trabalhador, e essa conta você consegue criar um trial sem problema algum da nossa Power Platform. Temos aqui também uma parte dedicada à análise, a parte dedicada à cobrança, aba de configurações, uma aba com o próprio Copilot, os nossos recursos aqui, onde você pode ver os aplicativos, a capacidade. A parte de ajuda e suporte é muito importante, onde você abre os tickets de suporte para a própria Microsoft, a parte de integração de dados, um pouquinho sobre dados, as políticas do seu ambiente, que vai envolver ali um pouquinho de governança, e você pode ir para os outros centros de administração, como eu falei, nós temos do Microsoft, do próprio Entra, do SharePoint, do Power BI, são vários centros de administração. Então, se a gente voltar aqui, a gente já viu o centro de administração, já viu o Make.PowerApps, e aí a gente tem outros portais. Nós temos o portal do Power Automate, o portal do Power BI, o portal do Power Pages e o portal do Copilot Studio ou Power Virtual Agent, a depender do quanto tempo você mexe, né? Esses portais você vai acessar por esse aqui, eu vou até jogar aqui, a gente acessa aqui na prática. Você vai acessar por vários e vários links. Aqui no meu caso, alguns já estão abertos, né? A gente tem o Make.Power Automate para acessar os nossos fluxos, tudo relacionado ao Power Automate. Nós temos o Copilot Studio, que mudou. Espera aí que eu vou tirar aqui para a gente poder ir para a página inicial. Ele mudou o link. Na documentação ele está com outro link. No caso aqui eu estava com um trial. Eu posso estender, não vou estender agora porque eu não estou fazendo nenhum desenvolvimento, mas o link é esse. Na documentação tá um link aqui, então vamos fazer um teste, se esse link acessa ainda. Mas o link atual é esse aqui. O link da documentação acessa, mas tem o Copilot Studio também. Nós temos o do Power BI, que é o app.powerbi.com. Né, que vocês podem ver aqui que é dedicado ao Power BI, e a gente tem também o do Power Pages, que é o make.powerpages.microsoft.com, dedicado ao Power Pages, certo? E aí, todos os ambientes, se vocês prestarem atenção, eles se parecem bastante. E aí, vai muito assim, vocês terem a curiosidade de verem com cuidado, com detalhe, que cada um faz. E aí, a gente finaliza aqui um pouquinho sobre os ambientes gerenciados. O que entra na questão dos ambientes gerenciados? Eles são ambientes no qual você vai ter um controle maior do que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não quer ter uma desorganização nos nossos projetos, nos nossos ambientes, em lugar nenhum.
E quando eu falo isso, eu me refiro a pessoas mexendo diretamente em produção, pessoas fazendo alterações que não deviam, não ter monitoramento do que está acontecendo, não ter controle de versão. E os nossos ambientes gerenciados, eles vão permitir isso através da limitação do compartilhamento. Você limita, né? Os administradores limitam a extensão do que os usuários podem compartilhar. Você pode, por exemplo, impedir que um usuário compartilhe um aplicativo de tela com toda a organização. Você tem insights do uso do seu ambiente semanalmente, análises que são enviadas para você semanalmente. Você pode criar políticas de dados para definir como são consumidos os seus dados nos seus ambientes gerenciados, além dos pipelines de subidas de soluções, que vão fazer o controle das subidas dos seus ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Você tem esse controle, além do verificador de solução, que vai validar se tem algum problema na sua solução em qualquer ponto. Vamos passar aqui agora para o próximo tópico, que é descrever um pouquinho sobre a segurança e a governança da Power Platform. A Microsoft, como qualquer empresa grande ou qualquer empresa que tenha cuidado com os dados, com a segurança dos dados, ela sabe que você não pode deixar e ter fragilidade nesses controles, né? Porque as organizações elas não querem que os seus dados sejam comprometidos. Então elas precisam ter consciência e confiança nas ferramentas que estão implantando. E aí, vocês podem ler ali mais com calma, na própria documentação, vários e vários termos, se vocês tiverem curiosidade, adendos, documentações referentes a como a Microsoft implanta tanto a acessibilidade, controle e segurança dos seus dados dentro da Power Platform. E aí, quando a gente está falando do nosso ambiente, o ambiente ele tem políticas de prevenção de perda de dados. Você, como administrador, você é o responsável por fazer isso. Você tem que ter o controle e o cuidado com o que está acontecendo no ambiente. E a partir disso, você tem sim que criar políticas, estruturar toda a governança dentro do seu ambiente. Você precisa ter esse controle e entendimento da arquitetura e de tudo que está acontecendo com os seus dados. E a Power Platform permite isso sim, porque a gente tem políticas de prevenção de dados, de perda de dados, né? No caso, você vai basicamente atuar com bloqueios que ajudam que os usuários eles exponham os dados da empresa, dados sensíveis ou não, e aí não prejudiquem a si próprio, porque isso vai acarretar em punições, mas também não prejudiquem a empresa, porque a empresa também pode ser punida, perder a confiança de mercado, né? A gente tem vários e vários casos, eu não vou citar aqui para também não ficar queimando nenhuma empresa, mas a gente tem vários exemplos aqui no próprio Brasil de vazamento de dados, de problemas que assim a gente sabe que o brasileiro sabe que os dados dele já foram vazados em algum momento. Então é muito importante ter essa cabeça. E aí, você também tem que pensar, muito importante com o quê? Sempre estar em conformidade com a privacidade, com conformidade e privacidade dos seus dados. A Microsoft ela está comprometida com os mais altos níveis de confiança, transparência e conformidade, né? Dentro de todos os padrões dedicados à LGPD e várias dessas novas leis que surgiram com relação a isso. Então você tem disponível um conjunto muito abrangente de possibilidades de controlar isso, né? E aí você tem que começar a estudar isso. Uma dica que eu posso citar é o COE Starter Kit. Estudem bastante disso. Eu mesmo preciso estudar mais essa parte. Não vou, né, falar tanto, porque eu não tenho tanto esse conhecimento, mas coloquem isso em mente. E aí, os últimos dois tópicozinhos, proteção de dados. Esses dados, eles têm o protocolo TLS, que é o Transport Layer Security, para você ter criptografia com todos os seus dados dentro dos data centers. Você tem toda essa proteção garantida pela Microsoft. E aí, a acessibilidade. Uma coisa muito importante, que assim, no Brasil eu percebo que ainda não é tão foco, mas se vocês começarem a prestar atenção mais no exterior, em projetos de fora e tudo mais, a acessibilidade ela é de extrema importância. Você fazer aplicativos inclusivos
está sendo algo com muito foco lá fora. Então você pode começar a trazer isso para si próprio, porque eventualmente isso vai se tornar global. E a Microsoft, óbvio, ela já tem isso como objeto de apoio para os seus desenvolvimentos. Você tem ali, por exemplo, no Monitor Checker do Power Apps Canvas, você tem dicas de acessibilidade nos aplicativos. Eles vão te avisar com warningzinhos que você não colocou alguns pontos de acessibilidade, não colocou dicas do botão, ou, por exemplo, não tenha um leitor que faça a descrição do seu componente no app. Então, isso aí já é um foco, sim, nos aplicativos da Microsoft. Então, a gente pode passar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso Dataverse. O Dataverse é o nosso banco de dados. O Dataverse, ele não é só um banco de dados, na verdade, né? Ele é uma solução baseada em nuvem, óbvio. Seus dados eles vão estar disponíveis na nuvem. Você não precisa ter nada na sua máquina, nada. A Microsoft já garante isso para você. E aí você tem uma estrutura para dados, lógica de negócio, que dão suportes e são totalmente interconectados. Se você olhar aqui no slide, todo o Dataverse ele interconecta vários e vários pontos. O seu aplicativo Canvas, o seu aplicativo de tela está linkado ao Dataverse, que está linkado ao seu aplicativo de modelos, que está linkado ao seu Power BI, que está linkado ao seu Power Pages, que busca dados no seu Copilot. Então o Dataverse ele une tudo e todos, né? O Dataverse ele não é só aquele banco de dados SQL, relacional e tudo mais. Ele tem muito mais coisa. Ele incorpora segurança, lógica, dados. Ele tem um ponto central de armazenamento. Ele é basicamente o repositório central de todos os dados do seu ambiente, todos os dados comerciais, né? Então, uma coisa que eu sempre tento falar, por exemplo, em projetos, essas coisas, gente, se tem a possibilidade de utilizar o Dataverse, vamos utilizar. O Dataverse ele tem muito mais poder que um SharePoint, que um Excel. Ele tem muito mais facilidade do que você fazer links com SQL online. Então, o Dataverse em qualquer desenvolvimento de Power Platform tem que ser sempre a sua primeira opção. Você tem que sempre pensar nele e ver se a adaptação do seu projeto vai ficar legal com o Dataverse. E a maioria das vezes isso vai acontecer, né? E aí, a gente pode ver aqui na nossa imagem algumas das categorias que englobam o Dataverse, do porquê ele é tão poderoso. O Dataverse, ele tem recursos de segurança. Você vai só ter acesso pelo Entra ID, que é o antigo Azure AD, o Active Directory. Então você não tem acesso facilitado, você tem um controle muito bom de segurança e autorização dos seus dados. Você tem lógica, você tem campos de consulta, você tem campos calculados, você tem jobs, você tem regras de negócio, você pode colocar JavaScript nos seus formulários para interagirem com o Dataverse, detecção de duplicidade de registros, você tem workflows, plugins com C Sharp, você tem, por exemplo, o seu ID não é um ID numérico, é um GUID. Então, você tem uma lógica muito poderosa dentro do Dataverse. Além dos dados, né? Você pode transformar esses dados para dashboards e relatórios do Power BI, validação de dados, você pode acessar esses dados offline, você tem essa possibilidade. E aí você tem o seu armazenamento, óbvio, né? O Dataverse, por ser um banco de dados, tem todos os poderes de um banco de dados, todos os poderes de um armazenamento, né? E a integração. A integração do Dataverse é muito poderosa. E se for o caso, você ainda pode fazer essa integração com conectores nativos ou através de conectores personalizados com o Power Automate. E aí, acho que aqui tem mais coisa, mas não tem slide. A escalabilidade do Dataverse, ela não é pequena. A gente está falando, e um ponto importante, todos os problemas de delegação que vocês têm, em geral, com aplicativos do SharePoint, aquela licença standard e tudo mais, não acontece com o Dataverse. O Dataverse ele não vai ter problema de delegação. Ele é um banco de dados escalonável para até 4 terabytes, né? Óbvio que a sua licença vai ditar o quanto você tem, mas quanto mais gasto, mais espaço, até 4 terabytes de espaço. Não é pouca coisa que você pode colocar no Dataverse, né? E aí, a gente vai ver um pouquinho na prática aqui. Eu vou abrir o Dataverse aqui para vocês verem.
O Dataverse a gente consegue acessar pelo nosso make.powerapps, né? Se a gente vier aqui, a gente consegue ver um pouquinho da estrutura de tabelas. Tem pessoas como eu, eu sou velhaco, eu gosto de utilizar o clássico, mas eu estou me adaptando cada vez mais ao nosso make.powerapps, o nosso modelo um pouco mais bonitinho. Então, a gente pode ver aqui, no caso ele está demorando um pouco para carregar, mas aqui vai dar nossas tabelas que estão disponíveis no ambiente, todas as tabelas que vêm por padrão, ou sejam tabelas personalizadas. Eu acho que eu tenho tabelas personalizadas em algum local aqui, porque de alguma coisa que eu fiz. Mas a gente, por exemplo, se a gente abrir aqui, a gente consegue ver aqui as propriedades da nossa tabela, os campos, os registros existentes. Você pode abrir com um pouco mais de detalhe. Você pode ver os formulários, personalizar formulários, exibições que vão aparecer nos aplicativos ali do Model Driven e tudo mais, criar gráficos, painéis, tudo isso é muito amplo que você pode fazer. Além das regras de negócio, para colocar, por exemplo, ocultar um campo caso tal campo esteja em branco, é muito amplo, sem contar que você pode aumentar essa amplitude com plugins, com JavaScripts, com jobs, com Azure Functions. É muito legal o que você pode fazer. E aí, sobre tabelas, para a gente finalizar aqui, a gente tem 3 tipos de tabelas. As tabelas padrão, que são as tabelas que já vêm quando você cria o seu ambiente, por exemplo, essa aqui. As tabelas gerenciadas, que elas não podem ser personalizadas, que são tabelas que vêm de soluções gerenciadas em uma importação. E as tabelas personalizadas, que são de soluções não gerenciadas ou criadas do zero. E aí você pode fazer toda e qualquer alteração que você quiser nessa tabela. E aí vocês já estão acostumados, bancos de dados, né? Nós temos as colunas ou os campos que trazem as propriedades daquela tabela, daquele objeto, né? E aí, dentro disso, nós podemos criar também relacionamentos. A gente tem várias e várias coisas aqui. Vamos abrir outra aqui. Por exemplo, a de contato aqui. A gente consegue ver os relacionamentos. Porque, por exemplo, se nós criarmos ali um produto, ele é linkado a uma empresa. Então, esse produto tem um relacionamento com aquela empresa. E como a gente faz isso? Nós podemos criar relacionamentos do zero, do tipo muitos para um para muitos, muitos para muitos, mas ao criar campos de consulta, que são campos que basicamente dentro de uma tabela você vai fazer referência a outro registro de outra tabela, isso já cria automaticamente um relacionamento, né? E aí vamos ver aqui um pouquinho sobre as regras de negócio. Se a gente vier aqui, vamos abrir essa mesma de conta aqui. Eu não sei se vai ter regra de negócio pronta, mas basicamente é aquilo que eu falei. Uma regra de negócio, eu posso pegar um link aqui com a imagem e mostrar para vocês. Uma regra de negócio, ela vai ter essa carinha aqui. E como funciona uma regra de negócio? Eu vou dar uma condição e essa condição vai me permitir que eu faça determinada ação. Então vamos abrir aqui a regra de negócio. Eu vou criar uma regra de negócio para a gente abrir ali o próprio editor. Demorou um pouquinho para carregar, mas está aqui. Basicamente a gente vai definir primeiramente uma condição, que é o trigger, o gatilho dessa regra de negócio. A partir disso você pode decidir se a fonte vai ser uma entidade, né? E aí você vai decidir qual campo triga isso. Você decide se é um operador do tipo igual, se é um tipo diferente, se você vai pegar o valor. Basicamente é um gatilho configurável. E a partir disso você pode colocar aqui uma recomendação do que fazer, se você vai bloquear ou não esse campo, mostrar uma mensagem de erro, definir o valor do campo a partir disso, definir o valor padrão do campo, se ele é obrigatório ou não, se ele é visível ou não. Então você tem essa liberdade de criar lógicas de negócio dentro da sua tabela a partir disso, né? E aí um pouquinho assim, para finalizar aqui, os fluxos de dados, a gente pode abrir aqui, deixa eu copiar o link para ter uma ideia melhor. Eu vou abrir aqui. Essa aqui é uma ideia um pouquinho sobre os fluxos de dados. Você tem aqui uma ideia de transformações e utilização dos seus dados. Vamos pensar, por exemplo, você pode integrar o seu SAP e trazer dados dele
transformar esses dados num Fabric, numa informática, fazer a transformação dos seus dados no Databricks e popular posteriormente no Dataverse, no Data Lake Storage ou no próprio Fabric, criar um Lake House lá, ou um Lake, um Warehouse, tanto faz, depende do como você estruturou. E aí, por toda essa conectividade dentro do nosso próprio ambiente, você pode utilizar posteriormente os seus dados do Dataverse do Power Apps, no Automate, passar para a sua página no Power Pages, no próprio Dynamics, seja o Dynamics RP ou Dynamics CE, criar relatórios no Power BI, é amplo que você pode fazer, né? Então, a gente parte para a próxima aqui, vamos voltar para o nosso slide, um pouquinho sobre os conectores. Essa imagem aqui, ela traz um pouquinho dos conectores que tem ali por padrão, né? Mas a primeira coisa que a gente vai falar, no caso, são as fontes de dados. Quais são as fontes de dados que a gente pode ter dentro da Power Platform? A gente pode ter ali os dados tabulares, que são dados que vêm, por exemplo, do SharePoint, do Dataverse, do SQL Server, dados que estão estruturados em tabelas, dados tabulares. E você tem também dados baseados em função, que são dados que são usados para interagir, que usa funções para interagirem com a fonte de dados. Basicamente ali usuários do Office 365, do Project, ou armazenamentos do próprio blob do Azure. E aí essas fontes de dados, elas conseguem transitar entre vários e vários pontos através dos conectores, que são quem conectam, né, os dados. E aí, vocês podem ver aqui na nossa imagem que nós temos os conectores. Se a gente abrir aqui o nosso o Power Apps também funciona, mas eu gosto de ir direto no Power Automate. Nós conseguimos ver aqui com mais conexões, com mais atenção. Então, se a gente abrir aqui a nossa aba de conexões, por exemplo, a gente pode ver tanto as conexões personalizadas quanto as nativas. Nesse caso aqui, essas aqui são as conexões que eu tenho à minha disposição. São as conexões que eu já utilizei. Por exemplo, eu utilizei o conector do Office 365 para enviar e-mails pelo meu Power Automate. Eu utilizei o conector do Dataverse para interagir com o meu ambiente, com a minha base de dados do meu ambiente. Então os conectores eles vão ter ações e gatilhos, né? As ações vão fazer transformações de dados, ações que você solicitou que ele faça, e os gatilhos basicamente vão dizer faz isso se acontecer aquilo, né? E além disso, a gente tem os conectores padrão que estão na loja e os conectores premium. Esses conectores são já pré-existentes. Vamos abrir aqui um fluxo do zero para a gente ter essa noção aqui. Pode ser. Ó, a gente pode ver aqui que ele já está se conectando com o Teams, mas a gente vai ver outra coisa. Então vamos esperar carregar aqui. Criou. Ele criou o nosso fluxo aqui. Eu quero editar. Vamos voltar para o designer antigo. Ele até me mandou aqui tem que até depois desativar isso, que ele até me mandou um aviso. Mas de todo modo aqui vocês podem ver aqui, por exemplo, se eu adicionar uma nova ação, todas as ações que aparecem aqui. E aí tem uma coisa muito importante que é o quê? Tudo que não possui o diamantezinho ou a mensagem de premium, eu nem sei aqui. A gente tem aqui a aba de premium. Eu acredito que eu devo estar com acesso, né? Eu não deveria ter porque eu não paguei para tal. Mas basicamente tudo que tem a mensagem de premium ou o diamantezinho são conectores que precisam de uma licença a mais do Power Automate, uma licença premium. Mas esses conectores já estão à disposição para vocês utilizarem. É basicamente uma questão de licenciamento. Ah, e se eu não tiver o conector que faça o que eu quero? A gente tem os conectores personalizados. Se a gente voltar aqui, a gente pode criar conectores personalizados, os quais, né, vamos voltar aqui, conexões não, dentro do, peraí que eu vou ter que lembrar aqui que eu dei um branco. Voltando aqui, depois do branco, a gente tem aqui, se você vier aqui em mais e depois descobrir tudo, a gente tem aqui, se eu não me engano aqui também, nós temos à disposição os conectores personalizados, né? Tanto pelo Make.Power Apps quanto pelo Power Automate.
a gente pode criar conectores personalizados, que basicamente você vai fazer ligações com APIs externas e trazer os seus dados ou fazer ações baseadas nisso. E é a partir disso que você cria os próprios conectores que estão na loja, na disposição, foram conectores que posteriormente provavelmente foram aprovados e adicionados como conectores a serem utilizados. E aí você pode criar, por exemplo, eu preciso de um conector que faça o rastreio de uma entrega. Você pode conectar a API dos Correios através de um conector personalizado e trazer essa ação por um Copilot, por um aplicativo ali do Make.Power Apps, né? Então, o que eu deixo para vocês aqui como lição de casa, né? E aí eu deixo aberto, sempre deixo aberto para vocês tirarem dúvidas no Discord, mandarem mensagens no LinkedIn, é fazer o quê? Explorem tudo que a gente falou aqui e eu quero que vocês sigam o exercíciozinho que está no Learning, que é criar um modelo de dados básico do Dataverse, criar tabelas, criar campos, entender como funciona ali, né, a modelagem de dados. Você pode utilizar os laboratórios ou um trial. Eu quero que vocês explorem isso, que é muito importante ter esse conhecimento prático. Eu espero que essa aula tenha sido interessante, tenha dado para vocês entenderem. Sei que foi um pouco longa, mas tentei fazer o mais curto, mais dinâmico e direto possível. E a gente se vê na próxima, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, por aí. Valeu!